Ok. Então, havendo quórum legal, declaro aberta a 4ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte deste ano 2020. Em discussão e aprovação as atas das sessões anteriores. 3ª sessão ordinária de 2020, 1ª sessão extraordinária de 2020 e 2ª sessão extraordinária e sessão solene de 2020. Pergunto se todos aprovam. Aprovo. Aprovado é unanimidade, então. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente. Excelência, mensagem eletrônica oriunda da Promotoria de Justiça de Pedro Velho, comunicando a instauração do procedimento investigatório criminal número 33.23.2167.02/2020, dígito 08, cujo objeto consiste em apurar suposta prática de crime previsto no artigo 4º, a linha H da Lei número 4.898 de 1965. Mensagem eletrônica oriunda da Promotoria de Justiça de Poço Branco, encaminhando a portaria número 2020/78607, para fim de ciência da conversão do procedimento preparatório do inquérito civil número 121.2017.000014, cujo objeto consiste em investigar a possível existência de servidor fantasma no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Poço Branco. Mensagem eletrônica oriunda da Promotoria de Justiça de Ipaguaçu, encaminhando a portaria número 2020/103007, para fim de ciência da instauração do inquérito civil número 072.2019.000822, cujo objeto consiste em investigar a improbidade administrativa supostamente praticada pelo gestor do município de Itajá, em face do não cumprimento de recomendação ministerial, no sentido de ser promovida a execução de dívida decorrente do acordo número 229/2019, do Tribunal de Contas do Estado. E, por fim, mensagem eletrônica da primeira Promotoria de Justiça de Ceará Mirim, encaminhando a portaria número 33.7501, para fim de ciência da instauração do inquérito civil número 04.23.2055.7/2020, Instituto 09, cujo objeto consiste em apurar a instalação irregular de cigarreira na rua Manuel Emílio de França, no município de Ceará Mirim. Nada mais, excelência. Obrigado, Felipe, nosso secretário especial. Nas comunicações da presidência, propõe voto de felicitações pelo aniversário da procuradora Miriam Selle, transcorrido em 2 de abril deste ano de 2020. Então, todos aprovam? Aprovados, então, à unanimidade, os votos de felicitações à doutora Miriam e também propõe a doutora Rossana Meri Sudário, cujo natalício transcorreu em 4 de abril de 2020. E já no ensejo, propõe voto de felicitações pelos aniversários dos procuradores Darcy de Oliveira e Fernando Batista de Vasconcelos, a transcorrerem em 23 de abril de 2020. Pergunto se todos aprovam. Aprovados, então, os votos à unanimidade. Doutora Miriam, doutora Rossana Sudário, doutor Fernando Vasconcelos e doutora Darcy de Oliveira. Obviamente que do meu eu me abstenho, né? Não vou parabenizar a mim mesmo, mas me associo ao de doutora Darcy. Da mesma forma, e agradeço já as felicitações dos colegas. Obrigada. Queria também comunicar ao Conselho, em que PC matéria do colégio, mas ontem, em conversa com a doutora Carla Mico, corregedora, nós chegamos à conclusão da necessidade de revogação do artigo 7º da Resolução 24 de 2020. Parágrafo único só, Eudo. Desculpe, o parágrafo único do artigo 7º, que tratava da suspensão dos prazos de tramitação, tramitação, instauração e prorrogação dos procedimentos. De forma assim, quase que simultânea, a Corregedoria Nacional expediu uma recomendação também ontem, dando conta da necessidade das corredorias locais fiscalizarem a atuação, inclusive sugerindo o acompanhamento pelos logins dos sistemas eletrônicos, né, de todos os Ministérios Públicos do Brasil. Nesse nosso caso, o foco foi não somente a necessidade, especialmente nas áreas de saúde, cidadania, etc., de que não houvesse essa suspensão de prazo, tendo em vista que há premente necessidade de atuação dos colegas nessas áreas. Naquele primeiro momento, houve a suspensão diante de uma situação absolutamente sui generis, uma situação que ninguém sabia exatamente como é que ia transcorrer
esse trabalho remoto. Houve a suspensão em diversas unidades, né, para que houvesse uma adaptação. A situação já está, vamos dizer assim, adaptada, os colegas já estão atuando de forma tranquila, todos receberam notebooks, todos têm acesso a VPN, os servidores receberam também equipamentos para poder atuar. Então, diante da regularização dessa situação de equipamento, de sistemas e etc., para a atuação dos membros e servidores do MPRN, nós acatamos a sugestão da Corregedoria, por ofício, e foi publicada hoje, então, a revogação do parágrafo único desse artigo 7º. Se a corregedora quiser também fazer uma consideração, porque houve um aviso que eu acho que será publicado hoje, eu passo a doutora Carla para esclarecer. Eu poderia, na minha fala, Eudo? Tá certo. Poderia ser na minha fala? Combinado. Então, eu teria ainda algumas comunicações, é que a gente vai, a partir dessa semana, estaremos começando a divulgar uma nova plataforma, né, com ferramentas que estaremos instalando no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Tem alguém com o microfone? Doutor Herbert. Pronto. Nós vamos lançar semana que vem uma ferramenta no MPRN, muitos já conhecem, mas a grande maioria não conhece, que é o G Suite. Tem alguém com o microfone aberto, tá difícil. Eu fechei. Felipe, eu sugiro você fechar todos e na medida em que alguém quiser falar, pede pela ordem ou desbloqueia para evitar a microfonia. Pode liberar só de um em um, Felipe? O próprio membro libera, Eudo. Estão ouvindo? Todos estão mudos. Somente... Eu vou ser o meu. Sim, todos estamos ouvindo. Fica fechado e quando alguém quiser falar, desbloqueia na parte inferior esquerda. Ok. Então, só continuando. Essa ferramenta é o G Suite, que é uma plataforma do Google, um conjunto de ferramentas. Nós vamos ter a substituição do e-mail para sair daquele Zimbra que tem uma série de problemas como spam, tem problema de limitação de espaço, entre outras situações de segurança, inclusive. E vamos para o e-mail do Google. Vamos ter o Google Drive, alguns já usam, mas a grande maioria não tem, está incluído na plataforma. O Hangouts, que é um novo sistema para videoconferência, inclusive que substituirá esse que a gente está usando, o Zoom, porque o Hangouts nós vamos ter 1000 e poucas assinaturas básicas, que dá acesso a tudo isso, mas sem algumas, vamos dizer assim, sem algumas funcionalidades extras. Essas extras, como era mais caro, nós compramos apenas 30 assinaturas, mas qualquer sessão de colégio, conselho, qualquer reunião do colega ou videoconferência que ele queira gravar, ele terá à disposição essas 30 assinaturas que ele chama Enterprise para gravação de videoconferência, entre outras funcionalidades mais completas. Mas o fato é que este modelo G Suite vai nos permitir que o EMP tenha um editor de texto decente agora, que funciona bem. Vamos acabar aquelas araras, vai ser tudo compartilhado através de Google Drive. A possibilidade, por exemplo, de construção de um documento simultaneamente por mais de uma pessoa. O assessor pode estar fazendo relatório, o procurador pode estar fazendo já a parte de mérito do voto, ao mesmo tempo, no mesmo documento, e você vê o que está sendo digitado. Entre outras tantas funcionalidades, como eu digo, principalmente e-mail, Google Drive, Hangouts, a parte de documentos que eu falei, de construção, editor de texto para o EMP e outras que vão sendo naturalmente vão ser descobertas e utilizadas pelos colegas. Então a gente vai considerar esse um salto muito significativo que vamos ter nessa parte de tecnologia da informação, porque a gente vai ter agora muito mais segurança e o destaque teremos uma capacidade de armazenamento ilimitada de tudo isso. E nós teremos, nesse pacote com o Google, nesse contrato, além da questão do G Suite, a aquisição de processamento na nuvem, quando houver necessidade do MPRN ter algum tipo de processamento mais robusto, que nossos equipamentos hoje não são capazes de fazer,
a gente vai poder fazer isso através da nuvem do Google. E também o que eles chamam de Disaster Recovery, que é o DR, que é uma redundância do data center. Hoje nós temos um data center físico e não tem redundância. Se explodir aquele data center, acabou todas as informações do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, com essa redundância na nuvem, a gente vai ter mais economia, porque isso foi feito estimativa de custo, né, da compra de um outro data center, ou do aluguel, ou de aumento aqui do data center atual, que já não comportaria, naturalmente, teria que ser outro mesmo. Isso tudo foi calculado e se viu que o custo com o processamento e o armazenamento na nuvem, além do G Suite que estamos adquirindo, cada assinatura gira em torno de R$30, 30 e poucos reais para cada integrante mês, e trazendo, como eu disse, essa série de vantagens. Ainda queria... Não, desculpa, da revogação da resolução já tratei, então passo às comunicações da Corregedoria. Boa tarde. Eu queria dar as boas-vindas aos conselheiros, novos conselheiros, é a primeira ordinária deles, né? Então, sejam todos bem-vindos, vamos começar a trabalhar. Quero parabenizar o Dr. Eudo por essa priorização pela informática. A área tecnológica é o que tem nos salvado agora. É muito difícil trabalhar, especialmente eu que tenho que estar à frente de 17 pessoas. Esse trabalho remoto é um estresse. Mas, se não tivéssemos nem isso, como dar o trabalho, entregar o trabalho à sociedade, né? Então, tem sido dias muito difíceis. A tal da VPN é um horror, né? Cai o tempo todo. Fica todo mundo estressado. Eu já me aborreci umas 2 vezes. Fui lá procurar a corregedoria mesmo trabalhar lá, porque lá funciona bem. Mas é isso. Se não tivesse havido essa priorização no campo tecnológico, nós estaríamos em situação pior nessa emergência. Então, quero parabenizar o Dr. Eudo em razão disso e também pela iniciativa de dispor alguns equipamentos, como caminhões, parabenizar alguns servidores que voluntariamente estão colaborando nessa situação emergencial que o mundo todo se encontra, do Ministério Público. Então, gostaria de fazer esse registro. Gostaria também de agradecer imensamente a Felipe, do Conselho, nosso secretário, porque se não fosse por ele, nós não teríamos como julgar hoje esses processos de promoção. Por quê? Porque como nós não temos um processo virtual, o que aconteceu é que a gente produzia nossas peças, ele produzia a peça dele, Aldir produzia a peça correspondente ao Aldir, mas como que se juntar isso e colocar número de folhas e etc. Então, Felipe, por 2 vezes, também foi à Procuradoria para esse fim, como eu também fui 2 vezes para esse fim, e foi manual, foi bem manual, mas o Dr. Eudo também já prometeu um processo, pelo menos emergencial, virtual para a gente, viu, Felipe? Não sei se ele já te falou, mas assim, há uma esperança de que a gente tenha uma vida um pouquinho mais fácil nesse tempo remoto, né? De trabalho remoto. Mas então eu quero agradecer, Felipe, porque graças a ele que a gente conseguiu entregar os processos a tempo e hoje nós vamos julgá-los a exemplo de outros ministérios públicos. Na realidade, o que nós estamos fazendo hoje, outros ministérios públicos já fizeram, que é julgar virtualmente promoções e remoções. Em relação ao parágrafo único do artigo 7º, é claro que naquela ocasião, quando estava todo mundo assustado com a pandemia que chegou, ele fazia sentido num momento de susto, como a gente conversava com o Dr. Eudo ontem. Claro que decorridos 20 dias ou mais do susto, a gente precisa tentar voltar à normalidade, mesmo que dentro de casa, né? Hashtag fica em casa, mas tem que tentar voltar à normalidade. E nisso a Corregedoria precisa continuar com as correições. Então, esse foi o nosso primeiro ponto, porque na realidade a Corregedoria não parou em nenhum momento, a gente fez reforma de regimentos, continua atendendo as reclamações, etc. Nós continuamos trabalhando, mas as correções não.
Então, a gente precisava voltar às correições virtuais, que também não seremos os únicos. Na realidade, muitos ministérios públicos já estão em correições virtuais. Não é a priori, não é como eu gostaria, porque eu não acredito muito em correção virtual, não atesta exatamente como eu gostaria que atestasse, como a presencial faz, mas numa emergência a gente precisa fazer. Então, retomaremos com essa suspensão desse parágrafo, nós retomaremos correções, as recomendações, os prazos continuam a fluir e todos os prazos relativos aos procedimentos que, eventualmente, remessa de relatórios que dizem respeito ao Estado, eles vão continuar a fluir. Então, era isso que no primeiro momento, a Corregedoria tinha para falar. Obrigado, doutora Carla. Eu até assim, me penitencio, porque terminei esquecendo de dizer algumas coisas sobre a Covid. Todo mundo está acompanhando, mas tem só alguns detalhes que a gente ainda não noticiou e precisa aproveitar esse ensejo para comunicar. É que hoje, às 16 horas, depois da nossa sessão, teremos uma videoconferência com a governadora do Estado, os chefes de poder e das instituições, para discutir a questão orçamentária e financeira do Estado. Além disso, será uma discussão certamente bastante delicada e sensível, nós temos também, nessa mesma videoconferência, o primeiro assunto, na realidade, vai ser Covid, o segundo é que será orçamento. Nesse primeiro assunto, nós trataremos das perspectivas aqui para o Estado. O governo está relutante em divulgar algumas informações e nós estamos insistindo em que divulgue. Esse TAC último que fizemos a respeito do hospital de campanha, eu deixei bem claro para a equipe do governo que a condicionante para a celebração do TAC era a expedição de nota técnica e informações pela secretaria. Nós estamos acompanhando bem de perto com a turma da saúde, com os promotores e promotores de Natal e do interior, há uma necessidade premente, urgente dessas novas vagas, desses novos leitos. Muitas pessoas não entenderam, falando do hospital da PM ou de outros. Na realidade, todos esses já estão na conta, né, dos leitos existentes. A necessidade, segundo o Ministério da Saúde, divulgou essa semana um estudo técnico epidemiológico. Nós temos o artigo, eu posso até disponibilizar depois no grupo. É isso que o governo não está querendo divulgar de forma ampla, mas a gente vai insistir hoje que divulgue. São 2 estudos, um sobre leitos e outro sobre mortes. O estudo sobre leitos dá conta de que o Rio Grande do Norte precisará, no mínimo, no melhor cenário, no cenário mais otimista, de 109 leitos adicionais. Num cenário moderado, cerca de 350 leitos adicionais. E num cenário pessimista, precisaríamos de cerca de 1.000 leitos de UTI adicionais. Se o pessimista se realizar, amigos, será o desespero, teremos assim verdadeiro terror aqui no estado. Mas considerando a possibilidade de que o otimista se realize, esse hospital de campanha com 100 leitos já atenderia boa parte, né, pelo menos, do que se estima como a melhor das hipóteses de necessidade de leitos extras. Os colegas estão trabalhando em todas as comarcas, buscando de todas as formas acréscimo de leite, inclusive com a iniciativa privada, porque muitas vezes o problema não é recurso, é o equipamento. Nós colocamos, como a doutora Carla falou dos caminhões, além dos caminhões e dos coordenadores regionais para ajudar na parte de assistência social, distribuindo cestas básicas, alimentos, etc., do interior, nós colocamos à discussão todas as nossas unidades que concordaram. Então, Clarissa, do setor de compras, por exemplo, está fazendo, desde a semana passada, pesquisa mercadológica para o comitê de crise, porque eles não têm pessoal lá. A CEJAD, a gente colocou à disposição, conversei com o Oscar, ficou todo mundo à disposição. O setor de licitações, Jorge hoje mesmo estava tentando, eu perguntei para ele se era possível colocar esse edital de chamamento no Comprasnet, mas no Comprasnet não era possível, ele está vendo como ajudar de outra forma. A engenharia e a arquitetura estão fazendo, por exemplo, os projetos de instalação elétrica na Arena das Dunas para o hospital de campanha. Tentaram fazer o projeto para gases, segundo a proposta da White Martins, mas a proposta veio muito insuficiente. Vão pedir mais informações para ver de outras formas como ajudar. Mas o fato é que estamos, então, numa situação hoje, no
na saúde do Estado, do ponto de vista de leitos de UTI, desesperadora. Como eu disse, Clarice, faltou complementar, fez uma pesquisa e conseguiu identificar uma empresa hospitalar, né, em João Pessoa, que ainda tinha UTIs para alugar e conseguiu a alocação de 8 UTIs, né? Que isso, quando diz UTI, são os equipamentos, né? A respirador, monitores, etc. E, infelizmente, nesse chamamento primeiro, que se encerrou hoje, não houve nenhuma empresa interessada, a despeito de alguns até acharem que era esquema, que já tinha carta marcada. A gente estava acompanhando bem de perto isso, sabia que não existia. Na realidade, nenhuma empresa no Brasil se interessou. Uma apenas ofereceu tão somente a gestão do hospital de campanha. Nesse primeiro edital, o pacote era completo. No segundo, conforme o TAC que a gente celebrou, em conformidade todos, Ministério Público Federal, Carolina Maciel, Fernando Rocha, aqui os promotores Yara, Tibério, da Patrimônio Público, eu e os demais, concordamos em fracionamento desse objeto, em suma do TCU, e as medidas provisórias que foram editadas, flexibilizando as contratações públicas, nesse período, dão a autorização para que se contrate até de forma fracionada. Uma empresa que faça a gestão, outra que forneça pessoal, outra que forneça equipamento, tudo avaliando o preço de mercado, pesquisa mercadológica. Então, era interessante mencionar isto. Do ponto de vista como eu digo, do hospital de campanha, vamos ter, portanto, hoje uma nova publicação, a 0 hora deve sair no Diário Oficial, e encerrado o prazo na sexta-feira, não me lembro agora a hora, mas sexta-feira encerra o prazo para ver se aparece alguma interessada em fornecer esses leitos de UTI aqui para o Rio Grande do Norte. A situação, portanto, é esta. Então, passo as comunicações dos conselheiros e transfiro a palavra ao doutor Anísio Marinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhora corregedora. Boa tarde, colegas. Primeiramente, dizer que nós estamos emanados e preocupados, como não poderia deixar de ser, e também, de certa forma, né, sabendo que os poderes constituídos, a Procuradoria-Geral, juntamente com os demais poderes, estão obrigados para enfrentar esse grande desafio, que não é um desafio somente, como todos sabem, nosso, mas do mundo. Né? E eu quero também parabenizar as decisões que foram tomadas, né? Essa capacidade que se está tendo de fazer com que, solidariamente, todos aqueles estão sempre vigilantes para que a coisa tenha o impacto menor possível. Sabemos, de certa forma, que não será fácil, né? Vamos perder, lamentavelmente, muitas vidas, mas, ao mesmo tempo, saber que temos pessoas que são responsáveis e que os destinos que são traçados são dentro de uma política legal, de uma política de transparência, as informações estão chegando dentro daquilo que a gente espera, e isso é louvável, né? Esses apoios que estão sendo, a sociedade também está sendo mobilizada, esse distanciamento social é imprescindível, nós temos essa consciência. Enfim, eu quero parabenizar e ficar satisfeito, como eu disse, porque temos pessoas que estão à frente desses órgãos e que têm essa sensibilidade, essa capacidade de articulação. Dizer também que nessa primeira sessão, nós estamos fazendo essa história, né? A primeira sessão virtual do Ministério Público, possível graças a essa aquisição desses equipamentos, que chegou em boa hora, havia realmente essa necessidade e a gente precisava ter isso, né? E em boa hora chegou, e isso está sendo capaz de dar exatamente aquilo que a sociedade espera, que é uma atuação do Ministério Público pronta, eficaz, e dentro da nossa capacidade, mesmo na condição de cidadão, no recôndito dos nossos lares, sendo capaz de resolver situações que a sociedade espera. Quero também irmanar nos parabéns, né, a todos aqueles que já foram anunciados, aniversariantes, que no próximo ano esses aniversários possam ser comemorados numa situação, com certeza, de liberdade, de saúde plena. Enfim, que nós estamos aqui dispostos a colaborar, né, voluntariamente, no que for preciso e no que for necessário, que estiver ao nosso alcance, não somente como membro do Ministério Público, mas como cidadão preocupado com essa situação e com as nossas famílias, que a gente possa vencer esses desafios. É só, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Anísio. Doutora Lourdes. Tá sim, senhor. Doutora Lourdes, tá só ligar o microfone
parte superior esquerda. Inferior. Inferior? Ah, desculpe, é inferior esquerda, onde tem um microfonezinho. Já acionei. Pronto. Pronto. Eu tinha desligado. Boa tarde a todos. Realmente a situação é grave e exige providências. Nós não sabemos nem o nosso amanhã, como é que vai ser, se estaremos aqui para nos reunirmos ou não. É muito sério tudo que está acontecendo. E, como Ministério Público, Vossa Excelência presidindo, está tomando as providências e que mais atitudes sejam adotadas, principalmente quanto à informação ao público do que está acontecendo, do que está sendo feito. É muito importante divulgar, porque tem havido na mídia, né, muitas notícias falsas, tentando politicamente derrubar um ou outro, mesmo no momento tão difícil, de tamanha barbaridade que está acontecendo no mundo, mas as pessoas se aproveitam e não deixam de se aproveitar para fazer o mal ao outro, né? Que tudo isso seja ultrapassado, que nós possamos, como instituição, fazer também nossa parte. E o mais, parabenizar aos aniversariantes e esperar que possamos comemorar muito bem após passado todo esse tormento que está acometendo não só o nosso país, mas o mundo. E parabéns, senhor presidente, pelas providências e um grande abraço aí para Felipe. Já agradeci muito a ele, no particular, tudo que ele tem feito, tem correspondido além das expectativas, dando um auxílio permanente a todos nós. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lourdes. Meu nome é de Felipe também. Passo à doutora Miriam. Boa tarde a todos. Está sendo ouvido? Boa tarde a todos. Quero também me solidarizar nesse momento com toda essa situação, parabenizar as providências que Vossa Excelência tem tomado e irmanado com os demais órgãos, né, buscando da melhor forma se ultrapassar essa fase tão tormentosa, né, para todo mundo. E gostaria também de dar minhas felicitações aos aniversariantes do mês de abril, doutor Fernando, doutora Daci, doutora Rossana, que já passou, e agradecer as felicitações que me foram enviadas por vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Miriam. Doutor Herbert. Excelência, primeiro saudar a todos os colegas, especialmente os que pela primeira vez estão participando como titular do Conselho, e saudar também a todos os servidores que estão auxiliando Vossa Excelência nessa missão gigante abraçada pelo Ministério Público, e em especial Vossa Excelência, que com muito empenho vem se destacando no apoio a toda a sociedade potiguar. E, nesse sentido, nós assistimos consequências positivas para a instituição, que foi até o relatório que Vossa Excelência fez uma publicação do volume de atuação dos colegas nesse período de trabalho remoto. Então, é isso. Da Vossa Excelência e toda a sua equipe, né? E que possamos continuar nessa luta gigante, como já falei, e vamos todos ser vitoriosos no auxílio à nossa sociedade potiguar. E também renovo os parabéns aos aniversariantes, a doutora Miriam, doutor Fernando, doutora Daci Oliveira. Deus permita que vocês permaneçam sempre aqui conosco nessa luta gigante do Ministério Público. É isso, Excelência. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutor Braz. Senhor presidente, demais conselheiros, saúde a todos. Quero inicialmente fazer um elogio, um louvor à atuação do Ministério Público na Operação Ganância, que foi liderada, inclusive, pelos promotores que
combateram, né, esses aumentos abusivos, né, dos equipamentos de proteção individual, chegando até 14.000%, como foi constatado, de aumento em máscaras, né? Então, foi uma operação realmente de destaque, né, que mostrou que o Ministério Público anda do lado da sociedade, realmente protegendo a sociedade nesse momento tão difícil, em que é preciso, né, haver um controle do custo, né, desses equipamentos. Realmente foi bastante relevante, eu acho, para mostrar, né, exatamente essa parceria do Ministério Público com a sociedade que está refém, né, dessa Covid-19. E também eu queria parabenizar, né, a todos os aniversariantes, em especial a doutora Miriam, que, né, aniversariou dia 2, e dizer que realmente a situação é difícil, né? Estamos atravessando um momento, acho que único na vida de todos nós e da humanidade, na verdade, porque todos os especialistas, né, em crise e que analisam esses fatos têm dito que isso é um momento tão trágico, assim, tão de uma calamidade tamanha que supera aquela que foi vivenciada durante as guerras mundiais. De fato, realmente, a gente tem experimentado isso, mas eu creio que a gente deva... Inclusive, eu lembrei agora o que eu ia falar, na verdade, depois de fazer referência à operação, né, Ganância, é que o Ministério Público, eu acho que tem que estar atento aí no acompanhamento da efetividade das medidas, né, adotadas pelos governantes, pelas autoridades públicas, a partir da governadora do Estado, quanto ao cumprimento pelos cidadãos, né, na observância dessas normas, dessas determinações. Porque, no caso aí, nós, como temos o controle, né, da atividade policial, para saber se esses órgãos policiais efetivamente estão exercendo esse poder de polícia para realmente coibir, né, eventuais assim, condutas, né, que são criminosas já. E nós temos vários tipos penais que enquadram essas pessoas. Essas que estão descumprindo, por exemplo, o confinamento, né, social. É bom o Ministério Público estar bem atento a isso, sabe? E cobrando assim dessas autoridades, né, a efetividade pela intervenção em determinados momentos diante de quadros, né, que se mostrem em transgressão a essas determinações. Então era isso que eu tinha a dizer, presidente, de início. Obrigado, doutor Braz. Só para esclarecer um ponto, que na realidade nós não temos ainda quarentena decretada. O que há hoje é uma recomendação de isolamento e vários decretos, inclusive o último decreto da governadora, naqueles estabelecimentos comerciais em que houver circulação de ar, sem ser ar-condicionado, né, fechado, ou seja, circulação de vento aberto, eles estão, inclusive, autorizados a funcionar. O que o Ministério Público tem feito é, por exemplo, nesse aplicativo que estamos lançando hoje, eu também terminei esquecendo de dizer, o Ministério Público, eu acho que do Rio Grande do Norte tem, por todas as suas promotorias, procuradorias e unidades, setores, dado uma contribuição bastante razoável à sociedade potiguar. Tínhamos um aplicativo já pronto para ser lançado, que é o Tô de Olho, que era a respeito de denúncias em geral para as prefeituras. Diante do advento dessa crise, foi feita uma adaptação pelo nosso Laboratório de Orçamento de Políticas Públicas e o IMD, para que ele fique um aplicativo somente para georreferenciamento de pessoas com infectados, e quem baixar o aplicativo, autorizar o compartilhamento da sua localização, e inclusive se compartilhar também a localização passada, que é outra coisa, são duas coisas, compartilhando a localização presente, qualquer momento em que você entra em contato com alguém infectado, essas 250 pessoas hoje, salvo engano, é mais ou menos esse número, serão contactadas por assistentes sociais do Ministério Público, já estão com celulares funcionais, já estão designadas essas pessoas, assistentes sociais, para ligar para de um em um, de todos os infectados, para que eles baixem o aplicativo, autorizem sua localização e doe, que é uma expressão que eles se usa tecnicamente, doe a sua localização passada, que o Google tem. Então, com isso, você vai poder fazer cruzamento de dados e as pessoas poderão saber quando e como tiveram contato com alguém eventualmente infectado para poder ter, né, aquela quarentena e ter mais cuidados. Esse aplicativo também terá uma função
que era originalmente criada, de denúncias e reclamações a respeito de aglomerações. Havendo esse tipo de denúncia, as prefeituras vão estar... Nós já criamos os logins e senha para todas as prefeituras do Rio Grande do Norte. Eu conversei com a FEMURD, com o presidente, passamos todo o material para isso ser divulgado para os prefeitos. As prefeituras receberão diretamente a informação das denúncias de aglomeração nos seus municípios. Essa informação será transmitida via CIOSP para a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, naturalmente, neste momento, ela pode orientar, ela pode ter um trabalho educativo de tentar dissuadir aquela aglomeração. Não há ainda quarentena decretada, de modo que não se pode prender essas pessoas. Agora Pode dizer. A gente está, então, em descompasso com a nossa realidade, né, diante do quadro de pandemia. Porque não sei se você acompanhou, depois de Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Ceará, o Rio Grande do Norte, nosso estado, é o mais preocupante para o Ministério da Saúde, certo? Porque proporcionalmente, entendeu? Nós temos muitos casos, certo? Considerando a nossa população, certo? Então, acho que está meio assim, nós estamos meio defasados em relação às medidas. Eu achava, bem, eu acho que já deveríamos ter tomado medidas mais severas, né? Isso é com o governo do estado, eu entendo. Mas, bem, eu me preocupo, porque nós estamos realmente numa situação bem periclitante. Tranquilo. Então, agradeço ao Dr. Braz e passo para o Dr. Fernando Vasconcelos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as felicitações aí pelo meu aniversário, ao mesmo tempo em que quero parabenizar também a doutora Miriam e a doutora Daci Oliveira, a doutora Daci, inclusive, que nasceu na mesma data que eu, né, de 3 de abril, e desejar a elas, a ambas, muita saúde, muita paz aí nesse novo ano, né, que a gente possa logo superar essa crise que a gente vive. Gostaria também de agradecer aqui, fazer esse registro de agradecimento aqui a Felipe, né, que realmente nos deu todo o suporte nesse início nosso aqui nesse colegiado, e foi uma pessoa assim, muito importante para que eu pudesse chegar aqui hoje, inclusive com o voto pronto, né, para essa promoção que foi distribuída para a minha relatoria, de modo que fica aqui registrado esse agradecimento. Parabenizar, Hildo, ao Ministério Público e a você em particular, que está comandando, né, esse processo. Eu tenho acompanhado, estou num grupo, né, que me incluíram como presidente da Amperne, do Ministério Público, que trata especificamente dessa matéria, e sou testemunha do desdobramento que os colegas estão tendo. Destaco aqui o pessoal da saúde, que realmente não tem descansado um minuto para atender as demandas que surgem a toda hora e a todo dia. É domingo, é sábado. Realmente o Ministério Público tem dado um show e tem feito diferencial aqui no Estado no combate ao coronavírus, né? Então, fica aqui o registro de parabéns pela atuação, né? E que a gente possa, dentro, né, com todas as nossas forças, continuar, né, unidos, lutando para superar esse momento muito difícil. De parte da Amperne, nós iniciamos uma campanha, né, queria fazer esse registro aqui também, de solidariedade, e nós conseguimos arrecadar de doações em torno de 35 mil, pouco menos do que isso. A Amperne vai entrar com mais 20 mil, que seria o orçamento da festa do Dia das Mães, que nós cancelamos, e teremos aí em torno de 55 mil reais para destinar. Essa destinação está sendo feita também sob a orientação do Ministério Público e passará também pelo Crivo da Freitas, que foi parceira, né, nessa nossa campanha. Mas a ideia inicialmente é destinar uma parte para os abrigos de idosos, né? Os idosos são a parcela mais vulnerável e que corre mais riscos de morte nessa pandemia, e os abrigos aqui em Natal estão passando por sérias dificuldades. Esses abrigos vivem basicamente de doações e, nesse momento, as doações, né, elas diminuem. Cito um exemplo, por exemplo, do abrigo de Mãe Luísa, que está numa situação um pouco difícil, segundo me relatou a promotora do idoso. Então, nós estamos
estamos recebendo, né, eu solicitei de todos os 6 abrigos, uma lista de insumos que eles mais necessitam, né, para a gente poder adquirir, e então uma parte será destinada para essa finalidade, né, para suprir as necessidades dos abrigos de idosos, e outra parte será destinada para a aquisição de cestas básicas e distribuídas às populações mais vulneráveis, né, que estão sendo cadastradas pelo governo do estado, para que a gente possa ajudar a minorar, né, porque muito se fala de isolamento social, né, que é importante. Eu vi agora a preocupação de Braz sobre esse tema, mas há um detalhe que a gente não pode deixar de registrar, é que muitas pessoas sobrevivem do que ganham no dia, né? Então, elas vivem do que apuram no dia e estão sem poder receber isso. O governo, infelizmente, apesar de aprovada a proposta no Senado, né, que iria minorar essa situação, tem sido muito lento no atendimento a essa população que está literalmente passando fome, né? Então, essa forma de distribuir cestas básicas é uma forma de minorar. Mas o isolamento social a gente só vai poder conseguir quando essa população ela for atendida minimamente nas suas necessidades básicas diárias, né? Que hoje, infelizmente, não está acontecendo. Então, fica essa prestação de contas, né? E nós vamos divulgar também quem doou. Alguns colegas doaram e pediram que não incluísse prestação, então a gente decidiu que vai divulgar os nomes, mas não os valores, excetuando os que pediram que nem o nome fosse inserido. Para finalizar, né, a gente sabe que essa crise, além de uma crise de saúde, ela vai gerar uma crise econômica profunda no mundo e no país, e no Rio Grande do Norte talvez seja mais sentido, porque a gente já vinha numa crise grave, né? Mas que as medidas, Eudo, que venham a ser adotadas de contingenciamento, as medidas necessárias para a gente superar isso, que isso seja discutido com a classe, né, discutido com os colegiados, com a associação, para que a gente possa cortar a carne, né, onde doa menos, né? E isso, talvez, democratizada a discussão, a gente encontre alternativas mais, digamos assim, que nos façam sofrer menos. Então, era essa as minhas comunicações, e obrigado aí pelos parabéns e pelas boas-vindas também nessa primeira sessão de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Doutor José Alves. Primeira sessão que participamos, sessão olhando tão de perto assim, é a primeira vez, inclusive, porque as outras a gente ficava um pouco afastado, né? Agora, olhando a fisionomia de cada um muito próxima. Então, essa é uma sessão histórica, como já foi dito, também tem como histórica, e importantíssima a dedicação de Felipe, agradecimento muito especial a ele, por ter viabilizado esse aplicativo Zoom. Inclusive, depois nós temos que dividir, não foi reais não, foi $15, foram $15, nós temos que dividir com ele. Um agradecimento muito especial a ele. Em relação ao Procurador-Geral, tenho acompanhado e leio o Diário Oficial todo dia, isso eu faço desde que ingressei no Ministério Público, não integralmente, mas principalmente as matérias do Ministério Público, tenho visto as várias resoluções que têm sido tomadas, e têm sido tomadas de acordo com as necessidades. Hoje mesmo já foi publicada uma, questão da revogação do parágrafo do artigo 7º. Então, todas essas medidas estão sendo tomadas, a contenção de gastos também, tenho acompanhado com muita atenção. Me preocupa apenas a utilização de um momento excepcional para se decidir. Isso está acontecendo no Congresso Nacional. A gente teve duas situações. Tivemos uma que a gente conseguiu passar momentaneamente, e foi com relação à redução de vencimento, redutibilidade de vencimentos, ou seja, suprimir uma garantia constitucional de cláusula pétrea, né? E a outra é o Plano Mansueto, que está em apreciação do Congresso Nacional. Me preocupa que o Congresso Nacional adote medidas que são ordinárias dentro de um campo excepcional. Então, acho que isso a gente tem que acompanhar. Em relação à Covid-19, é importante, como você, eu estar à frente desse trabalho pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, tomar aquelas medidas com relação à testagem, de extrema relevância para a identificação das pessoas que
precisam de isolamento, ou até mesmo de quarentena, dependendo da situação, se tiver tido contato com alguém contaminado. É importante que isso seja premente. Inclusive, eu vi que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem um amigo meu que está produzindo, Luiz Gonçalves, ele está produzindo aquelas máscaras para distribuição. É importante que o Ministério Público tenha essa iniciativa, eu creio que está tendo sim, para que sejam tomadas as medidas necessárias para ocorrer o que está ocorrendo na Alemanha, pelo que eu vi, na Coreia do Sul, em países que tomam a própria China, tomado medidas profiláticas e preventivas que têm surtido efeito. Eu parabenizo as aniversariantes e o aniversariante, no caso Fernando, e as aniversariantes Miriam, Dacília Oliveira e Rossano Sudário, e faço votos e faço profissão de fé de que estaremos todos juntos aqui. Foi até Lourdinha no início, disse, espero que estejamos todos juntos. Então, eu espero sim e tenho fé que estaremos sim todos juntos na próxima sessão, que acredito eu que ainda será virtual. Se Deus quiser, né? Doutora Naide. Não tenho comunicação, só quero desejar muita saúde para todos nós, para as nossas famílias. Muito obrigado, doutora Naide. A doutora Daci não pôde comparecer. Doutor Arli. Estou aqui, né, digamos, de contrabando, mas diante desse momento grave, eu acho que algumas palavras a gente tem que dizer também. Todo mundo já falou, já disse praticamente tudo o que eu queria dizer, mas eu quero reforçar os parabéns aos colegas do mês, né? E que tenham muita saúde mesmo nesse momento, é o que importa para a gente, é isso. É muita saúde mesmo, se cuidar, né? Elogiar Vossa Excelência, o Ministério Público, em nome de Vossa Excelência, nesse momento tão grave, que tem se portado, né, com bravura mesmo, né? Assim como o pessoal da saúde, que são os guerreiros que estão na frente, né? Estão se comportando com muita, né, hombridade, né? E me preocupa isso que Fernando disse, essa questão, eu coloco mais um ponto, que é a falta de coordenação nacional, em função até do momento do presidente da República, né? Essa questão, essa visão elitista, em que os mais pobres estão entrando pelo cano mesmo, né? Estão desassistidos, a gente assiste a má vontade do governo federal, através do ministro Guedes, né, em prover isso às pequenas empresas, às médias, né? E o pessoal pobre, esse que vai para a rua mesmo para morrer, porque não tem o que fazer. Eu ainda estou aqui em quarentena e posso estar na quarentena. Eles não, tem que, né? Isso é brutal, e até porque essa curva, eu vi hoje uma entrevista com um médico da secretaria, e ele fazendo essas projeções, né, terríveis, né? Um cenário mais grave, morreriam milhares de pessoas no Rio Grande do Norte, estamos nem falando no Brasil. Mas se fosse em função até de isso que eu alertei para a questão de estar em contato. Então, a gente fica apreensivo, mas aí se portando com hombridade, e é isso, vamos ver o que é que vai dar. É isso, Celeste. Obrigado, doutor Arli. Seguindo a ordem do dia, temos agora a coordenação, o item A, coordenação da Promotoria Regional de Mossoró, indicação do promotor Sacha Alves de Amaral para coordenador e do promotor Guglielmo Marconi como Estão ouvindo? Tem uma zoadinha aí, né? Parece um liquidificador. Sim. Pronto. Então sigamos. Alguma objeção quanto à coordenação do doutor Sacha e substituição do doutor Guilherme? Aprovado. Aprovado à unanimidade. Item B, procedimento 15.753 de 2020. Conselheiro Anísio Marinho, relator. Pode relatar e votar, Excelência. Não, Excelência. Eu disponibilizei o voto e acredito que já seja do conhecimento de todos. Eu vou apenas sintetizar rapidamente aqui. Se trata de uma consulta formulada pelo doutor Marcelo Coutinho, em que ele demonstra uma preocupação em relação
a situação de um promotor que esteja na titularidade da sua promotoria, ou de um membro que esteja na sua titularidade, e venha acumular em auxílio a outra promotoria, que seria, então, a questão de estar em dia. Eu verifiquei, olhando a nossa resolução, que trata especificamente a resolução do Conselho, que trata da matéria, e verifiquei que não há disposição expressa em relação a essa situação. Porém, verifico também que, em relação a isso, o que se verifica, o que se tem observado, é de que a titularidade é o que importa. Então, é preciso que o promotor esteja em dia com a sua promotoria em que ele é titular. E esse é o encaminhamento que eu faço, no sentido de que os relatores apreciem nos casos concretos em que se debruçarem na questão para verificar a titularidade do promotor quando ele é candidato à promoção ou à remoção. E não, portanto, verificar em relação à acumulação que ele possa ter nesse caso específico. Então, a resposta que seria dada ao promotor e submeta à deliberação do Conselho é de que o que nós vamos observar é a titularidade enquanto a certidão que ele possa juntar de estar em dia. É isso, Excelência. Na promotoria em que ele exercer sua titularidade, é isso? Exato. Perfeito. Alguma divergência? Excelência, eu tenho, não é bem uma divergência, eu tenho uma discussão apenas. Pode ser? Pode dizer, doutor Fernando. Bom, na verdade eu concordo integralmente aí com o voto, mas eu só tenho uma dúvida, até pela minha experiência, e gostaria de compartilhar aqui, é com relação ao próprio conhecimento da matéria, né? Regimentalmente, ou na lei eu sei que não tem, no regimento eu confesso que não me ative a ele, com relação à consulta ao Conselho Superior do Ministério Público, é só uma dúvida, na verdade, mas com relação ao voto está perfeito e acho até interessante que haja essa orientação. Só tenho dúvida se seria do próprio Conselho, a competência, ou seria diretamente a Corregedoria. Enfim, é mais uma questão formal mesmo, processual, procedimental, se nós temos a competência para responder a consultas. Excelência, apenas para esclarecer, a matéria foi à Corregedoria e teve, inclusive, a posição tomada pela doutora Carla, num parecer da sua promotora corregedora, e que submeteu, entendendo que a matéria deveria vir ao Conselho. Eu acolho a consulta e mantenho esse entendimento. É só, Excelência. Na realidade, gostaria de falar também? Pode ser? Pode. Na realidade, o conceito de estar em dia, para o fim de promoção e remoção, foi o Conselho que editou. Nós, na Corregedoria, também temos um conceito de estar em dia que diverge um pouquinho, é um pouco mais amplo que o conceito do Conselho. Então, se o interesse dele, que era o caso, nesse processo específico do Dr. Anísio, era para a promoção ou remoção, o órgão competente para dar a definição do que é estar em dia, uma vez que exige esse requisito na resolução, é o próprio Conselho e não a Corregedoria. Então, por isso que a Corregedoria, ainda porque se fosse responder o estar em dia, não daria o conceito do Conselho, e sim o conceito da Corregedoria, que não seria o interesse de quem estava questionando a matéria. Ok. Essa matéria é importante. A pergunta de doutor Fernando é sobre o conhecimento ou não como consulta, né? Na verdade, se nós somos órgãos consultivos, pelo que eu só entendi. queria, porque veja bem, existe uma resolução que trata deste colegiado, que trata do que é estar em dia. E existe uma omissão com relação a esse ponto, né, que foi trazida aqui por doutor Anísio, e com a qual eu concordo plenamente no mérito, mas eu penso que talvez fosse o caso não de uma consulta em si, mas de uma proposta de alteração da resolução para acrescentar justamente isso que está proposto na resposta do doutor Anísio. A dificuldade que eu tenho apenas, de ordem formal, é que a gente termine não virando um órgão consultivo, né? Quando, na verdade, eu acho que a matéria é importante, o colega que fez a consulta tem toda a razão quanto à dúvida dele, né? Mas talvez fosse o caso de se propor um acréscimo
na resolução 02/2018, né, que trata do serviço em dia, acrescentando o que ficou delineado no voto do relator. Mas é só uma dúvida, eu estou me colocando aqui como neófito, tá? Estou chegando aqui agora, e possa ser até que seja uma praxe desse colegiado atuar dessa maneira. Mas é apenas uma dúvida de ordem procedimental. Quanto ao mérito, eu concordo, tanto com o doutor Anísio, quanto com o que disse a doutora Carla. Doutor José Alves. Essa matéria é importante porque não é a primeira vez, embora eu não fizesse parte do Conselho, que o Conselho é consultado em relação a determinados assuntos pelos membros da instituição. E o artigo 31 da nossa lei, ele não menciona o Conselho Superior como órgão consultivo. Pelo menos na nossa lei, eu não verifiquei ainda a lei orgânica nacional sobre essa possibilidade. Eu entendo que a preocupação do Fernando é de grande relevância, porque geralmente essas consultas são feitas na Corregedoria e a Corregedoria entendeu que seria matéria de apreciação do Conselho, já pela explicação que a Corregedora deu aqui no grupo. Mas veja bem, eu entendo muito importante delimitar essa matéria se realmente o Conselho vai atuar como órgão consultivo, respondendo essas consultas que são feitas pelos membros, ou se a matéria não seria de conhecimento, porque não era uma matéria para ser apreciada pelo Conselho. Eu ainda não tenho, nós estamos aqui, é diferente quando estamos na sessão, porque eu tenho mais tempo para estar consultando a legislação. Mas eu não vi ainda o regimento interno e também não li a lei orgânica nacional, apenas a nossa lei, a 141. Me preocupa se o Conselho vai atuar dessa maneira. Eu sei que o TSE pode fazer consultas em tese, então o Conselho Superior pode também, com base em quê? Então, é uma matéria importante, eu não tenho ainda uma resposta, começo agora no Conselho como titular, assim como o Fernando também e outros colegas, mas é importante que o Conselho se debruce sobre a matéria para delimitar. É órgão consultivo ou não é órgão consultivo? Só isso. Seria um primeiro ponto, né? Só uma ponderação. Eu também tenho. O voto do doutor Anísio, do relator, foi no sentido de que esclarecer, veja, por isso que eu acho que aqui não há que se confundir a função do Conselho Superior esclarecer os seus próprios atos ou suas próprias normas de ser um órgão consultivo para uma consulta qualquer. Todo e qualquer conselho, inclusive o Conselho Nacional do Ministério Público, responde sim, até porque aqui esta proclamação não valeria como uma consulta, ela valeria como a reafirmação do entendimento do colegiado sobre o alcance do artigo 3º, inciso 2, da Resolução 2 de 2018, deste próprio Conselho, esclarecendo o que é serviço em dia. Poderia ser proclamado até um assento sobre a matéria neste momento mesmo. Mas eu considero que não seria nem necessário, porque o que o doutor Anísio está dizendo é tão somente que o alcance do artigo 3º, inciso 2, quando fala de serviço em dia, se refere à promotoria em que o membro exerce sua titularidade. Ponto. Na minha opinião, isso não é consulta, nem é, assim, não estaria dando ensejo à função consultiva do Conselho, e simplesmente de esclarecer as normas do próprio colegiado. Excelência. Exatamente. Não, eu só queria fazer aqui destacar aqui, no próprio voto aqui do relator, que eu abri aqui agora, ele diz o seguinte, é só o finalzinho, vou ler aqui para uma melhor compreensão. De outro turno, descabe o posicionamento deste conselheiro em sede de mera consulta acerca da temática, uma vez que se trata de omissão normativa, a qual deverá ser oportunamente dirimida pelo Conselho Superior do Ministério Público. Logo, frente à omissão existente na resolução mencionada e à necessidade de análise casuística, entende esse conselheiro, pela competência dos relatores de eventuais editais de promoção a que se candidatar o interessado, para, de posto às certidões justificativas apresentadas, apreciar o cumprimento ou não do critério previsto no artigo tal, serviço em dia, submetendo a matéria ao Conselho Superior para deliberação. Ou seja, está se reconhecendo uma omissão na resolução e está se deixando, né, para que cada conselheiro interprete essa omissão quando do seu voto.
talvez fosse o caso de haver uma proposição, tá, para que se acrescente à resolução um dispositivo bem simples, dizendo que para definição de serviço em dia, considerar-se-á a promotoria do qual o membro é titular. Acho que acrescentando isso na resolução, ela atenderia plenamente, responderia à consulta e ficaria normatizada essa questão. Excelência, me pronunciar. Doutor Herbert. Excelência, em primeiro lugar, nós podemos nos deparar com a situação que o promotor de justiça não seja titular, certo? Como o substituto que não é titular de nenhuma promotoria. Ele é designado para responder por uma determinada promotoria e, em razão disso, o estar em dia vai ser analisado sob a ótica dessa promotoria pela qual ele responde. Um segundo aspecto também interessante, eu não sei se é possível ser designado um membro, um promotor, um procurador, para auxiliar e, nessa designação, ele seja afastado da titularidade ou da promotoria pela qual ele é designado para responder. Então, fica essa minha interrogação. Nessas hipóteses, enquanto ele é titular e auxilia outra promotoria, é evidente que o estar em dia é apenas da sua titularidade, porque da outra promotoria responde outro colega e não o auxiliar. Todavia, quando ele é designado e não tem uma titularidade, ou melhor, ele se afasta da titularidade, ele passa a ser responsável pelo acervo que é destinado a ele. Então, são situações um tanto, não digo complexas, mas que envolvem caso a caso. Eu creio que o sentido do voto do relator foi nesse sentido, né, de analisar a situação, certo? Mas, de toda sorte, eu também compreendo que deva ser o estar em dia apenas pela promotoria a que o titular responde, ou, se é um promotor substituto, que não tem titularidade, pela promotoria pela qual ele é designado para responder. É assim que eu me posiciono, Excelência. Eu gostaria de falar, Excelência. Doutora Carla. Nesse pedido específico, há uma regra emitida pelo Conselho e é, por óbvio, como disse o doutor Hildo, que só quem pode elucidar alguma dúvida a respeito desta norma é o próprio Conselho. O nome consulta é um nome genérico, não é um órgão consultivo. Eu acredito que foi nesse sentido. Mas a minha fala é só para, uma vez que hoje é a primeira sessão dos novos integrantes do Conselho, chamar a atenção do que a doutora Lurdinha e a doutora Miriam, logo que eu cheguei, há 6 anos atrás, também chamaram. Precisamos rever nosso regimento do Conselho. Porque eu estava aqui folheando rapidamente o regimento e, normalmente, quando a gente tem um regimento, tem esse dispositivo. Qualquer dúvida a respeito de suas designações, de suas normas, de sua normativa, será resolvida pelo próprio Conselho, né? Ou colégio, ou que seja, o órgão colegiado. E aqui, nesse regimento, rapidamente aqui, eu não achei. Mas aí eu já só ampliando, só pegando o gancho, de talvez se formar já uma comissão para, a exemplo do que fizemos no colégio há tantos anos atrás, rever o regimento do próprio Conselho. Numa situação dessa, que nenhum outro órgão da administração superior poderia resolver essa dúvida do colega. O colégio não poderia falar porque a norma é do Conselho. A corregedoria não poderia falar porque não é norma da corregedoria. E o PGJ também não poderia falar porque também, igualmente, não é norma do PGJ, e sim do próprio Conselho. Quem responder a respeito de suas próprias normas? Quem emitiu a norma? Então, assim, parece que talvez seja um momento que a gente chegou de ver essa questão do regimento também, de ter uma comissão e talvez já pensar numa comissão para rever o regimento do Conselho. Tranquilo. Eu vou perguntar só se, com esses esclarecimentos, se o doutor Anísio concordaria em reajustar
o voto no final, para que se proclamasse, não deixando simplesmente a cargo do relator, mas já dizendo que será de competência do relator a eventual análise, pautado pelo que o doutor Herbert falou, pela titularidade da promotoria, em caso de promotor titular, ou, no caso, pela promotoria para onde está designado o membro. Acolho, excelência. O ajuste acho que fica perfeito e a resposta fica bem dada. Pronto. Se todos concordarem, Só um esclarecimento. Designado na condição de substituto, promotor substituto, ou substituto automático, porque nós temos substituições por prazo longo, né? Que há um rodízio, por exemplo, na questão do registro público, o afastamento da doutora Adriana Gurgel. Então, não, a gente está se referindo à designação onde ele exerça ordinariamente suas funções principais. Se ele for substituto, ou esses agregados, né? Que houve aqueles casos das agregações. O promotor foi designado para outro canto, em que pese a sua titularidade ser diversa. E um promotor substituto, que pode estar até em 2 ou 3, mas ele é designado para uma, poderá auxiliar em outras. A designação sempre é uma só. Pode ser assim? Hoje em dia é assim que funciona. Hoje em dia, todas as promoções e remoções que precisou esse dado, foi assim que funcionou. Sempre foi a titularidade que se levou em consideração. A correção da corregedoria é da titularidade, embora ele possa estar substituindo. Então, essa é uma regra que se obedece, vamos dizer assim, ordinariamente. Mas é porque o substituto não é titular. A questão é essa. Não, o substituto ele tem uma designação primária e ele eventualmente pode estar em outro lugar também, mas ele tem uma designação primária. Leve em consideração essa primária, então. É assim que tem sido feita. Inclusive, agora, nós vamos apreciar alguns processos, todos de substitutos, que foram correcionados na sua designação primária. Apesar de que, às vezes, eles poderiam estar substituindo em outra promotoria, outra unidade também. Todos de acordo? Eu faria apenas um pequeno acréscimo também, adendo no final, se o relator acatar, sugerindo-se ao procurador-geral o encaminhamento de proposta para suprimento da omissão. Porque se a gente está reconhecendo que a resolução é omissa, nada melhor do que cumprir essa omissão com a resolução. No regimento interno seria isso? Oi? Deixar claro no regimento interno. Não, no regimento interno não. Na resolução número 2, 2018. Trata do merecimento. Que a gente está decidindo aqui, que a resolução é omissa. Mais atualizada sobre as promoções, né? Sobre o conceito de serviço em dia, simplesmente o procurador encaminharia depois, ficaria a sugestão, uma proposta de alteração apenas para positivar o que está decidido no voto do relator. Eu não vejo necessidade não, sabe? Porque essa é uma prática, como a própria corregedora já pontuou, e vem sendo feito. Titularidade, a dúvida era apenas do colega, pontual, uma coisa individual. Mas, Braz, se o próprio voto diz que há uma omissão na norma... Sim, mas... Se Vossa Excelência me permitir, eu quero acrescentar que quando o promotor auxilia na situação posta pelo requerente, esse auxílio, me parece que ele é contado para outros pontos atinentes à promoção, remoção, certo? Se fosse remuneração. Entra. Exatamente. Porque não são todos que se prontificam a auxiliar. Ok? Bom, a votação, eu vou perguntar se todos concordam com a redação, com o acréscimo feito do Dr. Herbert. Aí depois a gente votaria o segundo ponto. Todos de acordo? Sim. Pronto. Então, aprovada a unanimidade desse ponto. E agora, se há necessidade ou não de alteração na resolução, conforme proposto pelo Dr. Fernando. Excelência, nesse aspecto aí, eu peço venha ao Dr. Fernando para manter. Eu acho que está esclarecido que quando ele tem uma designação, seja titular ou a designação originária que ele ali está, e como a corregedoria faz a correção onde ele está designado, estaria respondido, não precisaria desse acréscimo. Também acho desnecessário. Também acho desnecessário. Mas o que eu vejo é o seguinte, a preocupação do Fernando é que foi feita uma consulta por um membro que pode ser extensiva a vários outros.
Então, essa é a preocupação dele de constar. Eu vejo aqui que no regimento interno nós também tratamos da matéria do serviço em dia, assim como na resolução que trata da aferição dos critérios para remoção e promoção do merecimento. Então, a preocupação de Fernando me parece que é pertinente, porque nós podemos ter outras situações e nós poderíamos ter isso expresso nas duas resoluções. Mas só, nós temos de concreto esse caso, Zé. Só essa dúvida dos colegas. Me parece que tem até várias hoje não tinha havido... situações que estão ocorrendo de designações de auxiliares, não é um único caso, não. Não, mas não Eu já vi várias designações, sabe? Até assim, este momento não é só não havia um colega, nenhuma situação semelhante a ensejar essa Acho que dúvida. nada impede, né, que a gente possa depois verificar essa pertinência de ser alterada, né, a legislação. Eu concordo com o relator, doutor Fernando, pelo fato de que só teve essa consulta até hoje. Eu desconheço qualquer uma outra. Doutor, eu acho que quando houver a comunicação, inclusive a publicização disso, do que o Conselho, aí pode ter uma notícia divulgada para a classe, sem nenhuma dificuldade. A questão é, como o doutor Braz disse, eu acho que está correto. Se todas as situações em que houver alguma dúvida for alterar a resolução, eu acho que aqui foi um ponto, um colega questionou uma vez, nunca tinha havido essa dúvida. Então, a gente poderia ter um assento sobre essa matéria, já que todos os conselheiros concordam. A preocupação que eu tenho insistir é que... Vamos votar, então, para a gente poder avançar, certo? Vamos. Vamos votar. O doutor Anísio já votou, como vota a doutora Lourdes? A respeito eu acompanho o relator, excelência. Doutora Miriam. E sem a pertinência de ser vista a necessidade ou não, como o doutor Fernando sugeriu, a posteriori. Doutora Miriam. Acompanho o relator, excelência. Doutor Herbert. Excelência, acompanho o relator esclarecendo que a condição de auxiliar já é computado para outras finalidades de promoção ou remoção, certo? Daí porque não se enquadra também na ideia de estar em dia com uma promotoria da qual ele não é titular. Doutor Braz. Havendo desnecessidade de regulamentação. Acompanho integralmente o relator. Perfeito. Doutor José Alves. Eu acompanho o relator com a observação de que a gente deve fazer alteração nos nossos regimentos. Doutora Naide. Com o relator. Doutor Arli. Está sem som. Está sem som. Tá sem Excelência, doutor Arli não vota nessa matéria. Já entendemos. Só nos meus processos. Então, eu também acompanho o relator, por maioria, então ficou... Só eu não votei não, excelência. Nem eu. Peraí, eu pulei aqui, foi mal. Doutor Fernando. Bom, eu acompanho. Não, doutor Fernando, eu pulei não, foi você que instaurou a divergência. Aí não vota de novo, não. Você já não, a gente tava... Não, eu não divergi do relator, não, doutor. Eu propus, eu concordei com o relator integralmente. Apenas eu propus o acréscimo da sugestão ao procurador-geral de alterar a resolução na medida em que a gente reconhece que há uma omissão na norma. Se há uma omissão, nada melhor do que supri-la. Foi nesse sentido. Eu quero dizer que, como Vossa Excelência propôs, não precisa votar de novo. E o seu voto já é a sua proposta. A doutora Carla é que faltou realmente. Eu voto com o relator, excelência. Pronto. Então, por maioria, ficamos com o voto do relator reajustado, Felipe. Lembre de acrescentar que... Excelência, eu acho que foi todo mundo com o relator. Foi a unanimidade. O detalhe é que o detalhe é que o doutor Fernando fez um acréscimo. Né, uma sugestão adicional. De sugestão, não é de mudança do... Então, talvez Vossa Excelência não tenha entendido. Eu fracionei a votação. A primeira votação foi unânime quanto a manter com os relatores, com o acréscimo que o doutor Herbert fez, especificando que se levará em consideração a titularidade do membro ou a promotoria para o qual foi designado. Essa é o acréscimo, Felipe, só para você acrescentar. Então, esse foi a unanimidade. A segunda votação foi quanto à proposta do doutor Fernando,
se teria ou não a remessa de proposta de alteração da resolução. O relator disse que não concordava. E quem votou com o relator votou por não necessitar alteração da resolução. Se alguém votou diferente, pode esclarecer, mas de qualquer modo, pareceu que nesse ponto foi a maioria, que a proposta foi do doutor Fernando, diferentemente do que votou o relator. Nesse ponto, né? Eu entendi diferente. Eu entendi que foi uma única proposição com as necessárias modificações para esclarecimento da dúvida do colega. E doutor Fernando fez uma sugestão, ele não está fazendo uma proposta para que altere agora. Ele estava fazendo uma sugestão de ser avaliada no momento pertinente, fora daqui deste processo, a necessidade ou não de suprir a omissão da norma, já que o voto diz que ela existe. Eu não vi como uma proposta. Se ele puder esclarecer se ele está propondo ou não. Não, na verdade eu estou sugerindo. Eu acho que seria até inócua, né? A atribuição é do procurador-geral, né? O importante é... Vamos dar sequência. Não, quem revê o regimento do conselho é o próprio conselho, né? A gente pode verificar. Então vamos para a linha C da ordem do dia, edital número 4, 2020. Cargo de 58º promotor da Justiça de Natal, remoção por merecimento. Conselheira Miriam é a relatora. Excelência, eu tenho uma preliminar. Doutora Naide. É o seguinte, eu terminei, fiz o exame das fichas, né? Eu selecionei quem estava no quinto e fiz análise total. Eu pedi até para as minhas assessoras separarem na minha pasta somente quem estava no quinto. E nem olhei o resto. Depois eu vi que dentre os candidatos tem a minha irmã, então eu sou impedida, pelo menos para essa primeira fase do processo, que seria para conhecer ou não conhecer dos pedidos, né? Eu acho que a partir daí, quando ela for eliminada, eu me sinto completamente à vontade para julgar, para votar. Perfeito. Ok. Doutora Miriam. Pronto, excelência. Tá aqui, estamos a postos. O processo, como já foi dito por Vossa Excelência, se refere à remoção por merecimento da 58ª Promotoria da Comarca de Natal e ao qual concorreram Adriano da Gama, Francisco Hélio, Isabel Cristina, José Roberto da Silva Batista, Carolina Corrêa Filgueira, Carine de Medeiros Crispim, Keiviane Silva de Sena, Mariana Barbalho, Oscar Hugo de Souza Ramos, Paulo Roberto Andrade Freitas e Roger de Melo Rodrigues. E todos instruíram os seus processos, na forma que manda a lei, o nosso regimento e nossa resolução. Então, o meu voto preliminar é com relação a saber o conhecimento, se tem 2 anos de exercício na entrância e se integra a primeira e a quinta parte da lista. De todos os candidatos inscritos, nenhum ocupa a primeira parte da primeira e quinta parte da lista de antiguidade, porém, Carine, Francisco Hélio, Carolina e Oscar Hugo, eles compõem o segundo quinto constitucional, conforme foi informado pelo setor competente. Então, nesse caso, o meu voto preliminar é pelo não conhecimento dos demais concorrentes, dos pedidos dos demais concorrentes, ficando apenas esse na disputa, esses 4 nominados. Perfeito. E os outros que são de outros quintos não entrariam no concurso. Questiono se há alguma divergência quanto ao voto da relatora, o não conhecer dos pedidos do doutor Adriano Gama, Paulo Roberto Andrade, Mariana Marinho Barbalho, Roger de Melo Rodrigues, Isabel Cristina Pinheiro, Keiviane Silva de Sena, José Roberto Torres da Silva Batista. Todos de acordo? Está aprovado. Então, não coincide por unanimidade nos termos do voto da relatora. Pode continuar, doutora Miriam. Pronto. Então, analisando as demais condições, no que tange ao requisito estar em dia com o serviço dos candidatos na disputa, verifica-se que todos os candidatos declararam expressamente que atende esse pressuposto, enquanto que Carine de Medeiros Crispim, ela
diz que, embora reconheça a existência de atraso, ela apresentou justificativa para extrapolação dos prazos, até do que dispõe o artigo 14 da Resolução 002. E, analisando os números alegados por ela, eu entendo que são plausíveis e que eu entendi que está justificado o atraso devido às circunstâncias da promotoria que ela está na frente, e muito vai preso, problema da violência da mulher, muito grande volume de audiências judiciais, lá em Mossoró, que é uma comarca que envolve Mossoró e são duas cidades lá, Mossoró e Serra do Mel. Então, eu ultrapasso, eu supero essa coisa, entendo que está justificado e conheço do pedido dela de remoção. Todos de acordo? Então, por unanimidade, conhecido do pedido da doutora Karine. Pode seguir, Excelência. Bom, agora, quanto ao mérito, depois de todas as análises, de todas as condições de todos os candidatos, toda a documentação que estava nos PGAs, eu, de acordo com a pontuação atribuída aos concorrentes, a extraída das planilhas, chegou-se ao seguinte resultado. Oscar Hugo de Souza Ramos, com 25... Por gentileza. Pela ordem também. Pela ordem, pedimos ao mesmo tempo. Só, presidente, lembrar ao presidente que a votação tem que ser 1 a 1. Isso. Vota-se no primeiro, depois no segundo, depois no terceiro. Exato. Para não dar problema. Perfeito. Só para a relatora lembrar, doutora Miriam. Doutora Miriam, só vota no primeiro agora, que a gente vai... O que constou do primeiro, na minha lista, com 25 e 31 pontos, foi o candidato Oscar Hugo de Souza Ramos. Perfeito. Como vota? Deixa eu ver aqui pela ordem, para não me enrolar. Doutor Herbert. Doutor Herbert, como vota? Na minha avaliação, em primeiro lugar, Oscar Hugo de Souza Ramos, com 26 pontos. Doutor Braz. Conforme a minha avaliação e pontuação obtida, com 26, 38 pontos, doutor Francisco Hélio de Moraes. Doutor Fernando. Pela minha planilha, também analisando os critérios objetivos, o primeiro colocado ficou Oscar Hugo com 25,75 pontos. Doutor José Alves, como vota? Em primeiro lugar, doutor Oscar Hugo de Souza Ramos, com 25,89. Posteriormente, encaminharei as planilhas com a definição de todos os critérios para chegar a essa pontuação. Tranquilo. Doutora Naide, como vota? Já pode votar nessa fase, não é isso? Isso, posso. Com 25,69, doutor Oscar Hugo em primeiro lugar. Doutora Darcy já apresentou o voto antecipadamente. Se o conselho não se opuser, pode ser contabilizado o voto dela, tendo em vista a dificuldade de acesso à tecnologia utilizada hoje para a videoconferência. Sem problema. Então, diga aí, Felipe, qual foi o voto que a doutora Só o primeiro. antecipou. Excelência, eu encaminhei em mensagem privada para o seu celular a lista tríplice dela. O primeiro lugar indicado por ela foi o bacharel Oscar Hugo de Souza Ramos, com 27 pontos. Perfeito. Doutor Anísio. Excelência, depois de fazer a devida checagem, e isso acredito que foi exemplo para todos, não é? Deu muito trabalho, porque são 3 candidatos muito fortes em relação a essa disputa, de modo que essa modulação ocorreu de muito próximo do outro. E na minha planilha, que eu já encaminhei, inclusive, ao Conselho, através de Felipe, em primeiro lugar ficou Francisco Hélio de Moraes com 25,58. Doutora Lourdes, como vota? Primeiro colocado, doutor Oscar Hugo. Doutora Carla, corregedora. 25,31 pontos. Certo. Doutora Carla. Primeiro lugar, doutor Oscar Hugo, com 26,36. Na minha contagem também, doutor Oscar Hugo, com 25,81 pontos. Proclamando o resultado, então, por maioria, o primeiro indicado da lista é doutor Oscar Hugo de Souza Ramos. Passando, então, a relatora agora a indicar o segundo da lista. Excelência. Então, o segundo da lista,
com 24,58 pontos, doutor Francisco L. de Moraes Júnior. Doutor Herbert, como vota? Doutor Francisco L. de Moraes, com 25,03 pontos. Doutor Braz? Com 25,25, doutor Oscar Hugo de Souza Ramos. Oscar já foi, está prejudicado, né? Esse voto está prejudicado. No caso, ele pode repetir em Hélio, né? Foi o primeiro dele. Exatamente. É isso. Para constar na lista. Entendeu? Doutor Braz pode repetir o voto em Hélio, doutor Braz, se achar por bem. Enquanto o seu primeiro colocado, doutor Braz, enquanto o seu primeiro colocado não tiver na lista, o senhor pode repetir o seu voto nele. Perfeito. Então, no caso aí, Francisco L, né? Perfeito. Doutor Fernando, como vota? Francisco Hélio também, de Moraes Júnior, 24,33. Doutor Zé Alves? Doutor Francisco L. de Moraes Júnior, 24,98. Doutora Naide? 25,03, doutor Francisco Hélio. Como votou doutora Darcy? Pode dizer, Felipe. Segundo. Excelência, o segundo colocado com 26,08 pontos, bacharel Francisco L. de Moraes Júnior. Doutor Anísio? Francisco L. de Moraes Júnior, com 25,58. Doutora Lourdes? Doutor Francisco Hélio, com 24,58. Doutora Carla? Bacharel Francisco Hélio, com 25,95. Também eu votei no doutor Francisco Hélio, de Moraes Júnior, com 25,38. Então, neste ponto, foi unanimidade, né, Felipe? Exatamente, por unanimidade. Nesse então, ponto. por unanimidade, e o segundo indicado na lista, doutor Francisco Hélio de Moraes Júnior. E agora a relatora para a indicação da terceira posição na lista. Pronto. A terceira a constar na lista foi a bacharela Carolina Correia Filgueira, com 23,20 pontos. Doutor Herbert, como vota? Excelência, poderia repetir o voto da relatora, por gentileza? 23,20 pontos. 3,20. 23,20. Da doutora Carolina Correia. Como vota, doutor Herbert? Terceiro lugar, doutora Carolina Correia Filgueira, com 22,13 pontos. Doutor Braz? Com 23,85. Doutora Carolina Correia Filgueira. Doutor Fernando? Doutora Carolina Correia Filgueira, com 23,60. Doutor José Alves? Doutora Carolina Correia Filgueira, com 22,72. Doutora Naide? Com 22,74, Carolina Correia Filgueira. Doutora... Como votou doutora Darcy, Felipe? Doutora Carolina Correia Filgueira, com 24,51 pontos. Doutor Anísio? Carolina Correia Filgueira, com 23,13. Doutora Lourdes? Terceiro colocado, doutora Carolina, 23,2. Doutora Carla? Bacharela Carolina Correia Filgueira, com 24,15. Eu também votei doutora Carolina, com 23,81 pontos. Formada a lista tríplice, por unanimidade, então, doutora Carolina em terceiro lugar. A relatora teria alguma outra questão a registrar? Não, excelência. Não, só a bacharela Carolina obteve 22,23 pontos. Seria a quarta na lista dos concorrentes. Também na minha lista. Então, por proclamado o resultado, o Conselho Superior do Ministério Público indicou, por maioria de votos, o doutor Oscar Hugo de Souza Ramos como primeiro indicado da lista, a doutora Carolina Correia Filgueira como segunda, doutor Francisco Hélio
de Moraes como segundo e doutora Carlina Corrêa Figueira como terceira indicação na lista para o cargo de 58º promotor de justiça de Natal. Passamos, então, para o edital número 5 de 2020, primeiro promotor de justiça de Monte Alegre, promoção por antiguidade, conselheira Lourdes Medeiros é a relatora. Pode relatar e votar, excelência. Eu vou simplificar. A indicada, a indicada é a doutora Ellen, por ser a mais antiga no concurso, excelência. Perfeito. Alguma observação ou divergência, já que trata-se de lista uninominal e promoção por antiguidade? Não havendo, então, por unanimidade dos termos do voto da relatora, foi promovida por antiguidade para o cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de Monte Alegre, a bacharela Ellen de Macedo Maciel. Passamos, então, à promoção de merecimento para o cargo de promotor de justiça Marcelino Vieira. Conselheira Miriam Célia, relatora. Então, excelência, eu encaminhei o voto, acho que falei na leitura aqui só da emenda, promoção pelo critério de merecimento, promotor de justiça de Marcelino Vieira, primeira instância, preenchimento dos pressupostos e requisitos para a movimentação na carreira, indicação do único candidato inscrito. Quem? Que seria o único concorrente, Vitor Hugo. Indicado, então, bacharel Vitor Hugo de Freitas Leite. Perfeito. Tratando-se de lista uninominal, há alguma divergência ou observação? Não havendo, então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora, promovido por merecimento para o cargo de promotor de justiça da comarca de Marcelino Vieira, o bacharel Vitor Hugo de Freitas Leite. A gente não pode nem dar os parabéns aqui, porque eles não estão assistindo, né? Mas, em outra oportunidade, poderá ser pública a sessão. Vai ficar melhor. Promotor de Justiça de Pedro Velho, promoção de antiguidade, conselheiro Herbert, o relator. Em mesa, excelência. Prejudicado o pedido da promotora de Justiça Ellen de Macedo Maciel, tendo em vista que já foi indicada, e, na hipótese, o candidato com maior antiguidade é a bacharela Martela Pereira da Nóbrega. É como voto, excelência. O voto foi disponibilizado na pauta. Perfeito. Também lista uninominal, indicada a bacharela Marcela Pereira da Nóbrega. Alguma divergência ou observação? Por unanimidade dos termos do voto do relator, promovido por antiguidade para o cargo promotor de justiça de Pedro Velho. Edital número 008-2020, promoção por merecimento para o cargo promotor de justiça de Cruzeta. Conselheiro Brás Paulo é o relator. Prejudicado, né? E referente a Ellen de Macedo e bacharela Marcela, né? Que já foram promovidos, não é isso? Certo? E com relação aos restantes, né? Dos requerentes, dos concorrentes a essa promoção, observou-se que nenhum dos inscritos encontrava-se no primeiro quinto constitucional e que apenas o bacharel Marcelo Coutinho Meirelles figura na terceira parte do aludido quinto. Por essa razão, o bacharel Marcelo Coutinho Meirelles é indicado a esse provimento. Só um minutinho que eu passei aqui. É o Marcelo Coutinho Meirelles. Isso. Alguma divergência ou observação, tratando-se de lista uninominal? Não, então, o Conselho, por unanimidade, nos termos do voto do relator, promoveu por merecimento para o cargo de promotor de justiça da comarca de Cruzeiro, de primeira instância, o bacharel Marcelo Coutinho Meirelles. Edital número 009-2020, Promotoria de Justiça de Ipanema, promoção de antiguidade, conselheiro Fernando Vasconcelos é o relator. Eu vou ler aqui a ementa, né? Promoção por antiguidade, não há muito o que se discutir. Promoção pelo critério de antiguidade, edital 9-2020, promotor de justiça de Ipanema de primeira instância, preenchimento dos pressupostos e requisitos para a movimentação na carreira, indicação do candidato mais antigo, inteligência do artigo 121 da Lei Complementar 141. Concorreram
os promotores de justiça, Janaína de Araújo Francisco, Vitor Hugo de Freitas Leite e Ives Porfírio Castro de Albuquerque. Na lista de antiguidade, a promotora Janaína de Araújo Francisco, né, ela é a 16ª mais antiga, da primeira entrância, Ives Porfírio é o 19º e Vitor Hugo é o 20º, tá? E Janaína está no 4º, 5º. Os outros dois estão no 5º. Então, a mais antiga é Janaína, razão pela qual voto pela indicação dela, né, ao cargo de promotora de justiça da comarca de Upanema. Perfeito. Novamente, lista uninominal. Pergunto se há alguma divergência ou observação. Não havendo, então, conselho... Uma observação. O Vitor Hugo ele já tinha sido indicado para a promotoria de Marcelino Vieira. Ele não estaria mais concorrendo nessa... Prejudicado, portanto, acolho aí, é prejudicado, então, o requerimento de Vitor Hugo. Perfeito. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator, o Conselho Superior do Ministério Público promoveu a bacharela Janaína de Araújo Francisco para o cargo de promotor de justiça de Upanema, por antiguidade. Edital 10 de 2020, promotor de justiça Luiz Gomes, promoção merecimento pessoal do conselheiro José Alves. Excelência, o requerimento é do doutor Ives Porfírio Castro de Albuquerque e ele formulou um requerimento de desistência. É o único candidato que requereu a desistência. Então, eu estou votando pela homologação do requerimento de desistência e, portanto, com consequência, o não conhecimento do pleito de promoção. E o voto já foi disponibilizado para todos os conselheiros. Alguma divergência ou observação? Não havendo, então... Ele desistiu, então é homologação, não da desistência? Exatamente. Homologação e, como consequência, a apreciação do pleito de homologa a desistência, é isso mesmo. Exatamente. Perfeito. Então, por unanimidade, aprovou o relatório, igual votação, homologou o pedido de desistência do bacharel Ives Porfírio Castro de Albuquerque, deliberou pelo não conhecimento do pedido de promoção formulado. Em seguida, também por unanimidade, considerando a inexistência de demais candidatos, deliberou pela republicação do edital. Processo extrajudicial 79/2019, conselheiro Arli Maia. Pode relatar e votar, Excelência. Excelência, nesse caso ele vai votar em lugar da conselheira Daci Oliveira, porque ele não está compondo o órgão colegiado. Então, como ele é do biênio anterior, ele toma assento em lugar do conselheiro menos antigo dentre os titulares. Como é o doutor Raimundo Silva, ele tomaria assento em lugar da conselheira Daci Oliveira. Pronto, okay. Todos os processos em mesa e não tem nenhum destaque. Não, mas não, Excelência, nós estamos agora na linha J, é um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento. Sim, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente. 79/2019-001568. 79, deixa eu abrir aqui, 79. 2019, 001568. Ele está numa pasta, ele não está dentro daqueles processos que são julgados em bloco, não. Ele está numa pasta à parte. Qual é a pasta, Felipe? Sabe dizer? É uma pasta com o número do processo. Processo Tá onde? Pauta virtual, é? Na pauta virtual, aí tem as atas, tem a pauta e tem uma pasta com esse processo dele. Ele é julgado fora dos blocos, né? Eu baixei, mas me esqueci de baixar essa pasta. Excelência, eu lhe ajudo, Excelência. Eu encaminhei o processo. Localizei. Pronto, tá aí. Eu não estou vendo, deixa eu ver se eu baixei pauta da sessão, mas não baixei essa pasta. Infelizmente. Estou vendo ela aqui. Excelência, eu estou com o seu voto aqui na tela. Declina aí, Excelência, para ver se... Bom, a emenda do voto aqui, de inquérito civil, suposta prática de improbidade administrativa, recurso contra a decisão que arquivou a notícia de fato, apuração de suposta morosidade da atuação da Polícia Civil de Extremóis, inexistência de elementos mínimos para a configuração de improbidade administrativa, ausente justa causa, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Pronto, é isso aí. O voto é esse. Perfeito. Alguma divergência ou observação? Não havendo, então, o Conselho, por unanimidade, conheceu e desproviu o recurso administrativo em questão, no termo do voto do relator. Julgamento de processo em mesa, bloco 1, processo de 1 a 30, conselheiro Herbert Bezerra é o relator. Não, Desculpe, sou revisor. conselheira Lourdes Medeiros é a relatora e conselheiro Herbert é o revisor. Eu vou perguntar por vez agora, porque como é muita gente, então vai ficar ruim. Doutora Lourdes, tem algum destaque ou observação? Excelência, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu tive muita dificuldade de ter acesso a essa pasta do Conselho e só tive hoje. E fui rever meus votos somente hoje, que estavam já na pasta, feito pelo estagiário, e tem algumas incoerências de português, que até eu falei com o Felipe já de antemão, que poderiam ser objeto de revisão. E haviam e tem também 2 declínios de atribuições que eu referendo. Esses eu tinha previamente feito a revisão. Mas estão todos em mesa. Eu vou até fazer assim, um rápido comentário. Tem havido, naturalmente, em alguns momentos, alguma dificuldade de acesso ou velocidade com relação aos sistemas, porque nós estamos vivendo uma fase assim, surreal, né? Nunca existiu essa quantidade de gente com a VPN ligada ao mesmo tempo em suas casas. Às vezes a internet de um não é a mesma internet do outro e não consegue lidar com o sistema da mesma forma. A velocidade da internet interfere, a quantidade de gente naquele momento acessando. O que a gente pode dizer assim que tem sido positivo e a equipe da TI está vitoriosa é que não tem caído de forma significativa os sistemas. O MP está segurando, já chegou a ter mais de 1.500 acessos, as VPN chegam a ter mais de 1.500 acessos, essas pastas e araras agora com o G Suite vai facilitar muito, vai acabar esse problema, doutor Lúcio, porque os sistemas são... Eu não são... estou fazendo em tom de crítica, não. É porque não, eu não mas tive só... tempo de revisar no dia que era para colocar em pauta. Fique tranquilo, eu estou apenas dando esclarecimento, porque terça-feira, eu acho. A distribuição tem havido... Deixa eu só concluir. Tem havido, de fato, em alguns momentos, essa observação. Não é questão de reclamar, tem que dizer, senão a gente, eventualmente, nem sabe o que precisa ser corrigido se não houver a informação do problema que está ocorrendo. Então, estou só justificando que algumas dessas dificuldades decorrem do volume de pessoas que estão realmente, de uma vez agora, acessando, mas com esse G Suite, eu acredito que o problema das pastas, araras, uma série de questões vai simplesmente acabar, porque são ilimitados, a tecnologia é de outro nível, né? Do Google, é tudo na nuvem, é tudo... A gente acredita que semana que vem está começando a ser feita toda essa transição dos e-mails, do Zimbra para o G Suite e demais, como eu disse, demais itens. Eles já me falaram, inclusive, que essa dos arquivos, das araras, está sendo bem mais tranquilo do que eles imaginavam, a migração, já está correndo. Então, a gente acredita que com mais esse avanço vai melhorar ainda mais. Há, em alguns momentos, dificuldades com o PJE. Esse eu tenho, esse eu reclamo. Esse é histórico. O EMP, vez por outra, alguém reclama, mas algumas vezes a gente identifica que é da internet da pessoa, porque está todo mundo funcionando e só o dela ou de outro não está. E, eventualmente, está uma sobrecarga realmente do sistema, que a PTI está o tempo todo tentando atualizar, tentando melhorar, para poder suportar. É como a doutora Carla disse, graças a Deus, que a gente teve a felicidade de ter essa compra de notebook. Não era por causa do Covid, estava prevista já de antes, mas calhou assim, né? Caiu como uma luva. Se a gente não tivesse esses notebooks, todo o sistema de VPN, a gente agora está realmente em uma situação difícil, mas, como eu disse, o registro de todas as observações que os colegas têm feito de alguma dificuldade, a gente está repassando a DTI para que eles corram atrás para ver o que é que está acontecendo para melhorar. Né? Não se preocupe que não há nenhuma recepção como crítica, não. Há recepção como uma observação para a gente ajustar. Por favor. Eu só critico o PJE. Os processos... Então, vamos adiante. Doutor Herbert, tem alguma observação? Excelência, o número 18 e o número 28, que é não conhecimento, apenas só para crescer no voto da relatora, no voto,
o assento número 9, porque são situações em que houve a judicialização, certo? Só fundamentar o não conhecimento com base no assento número 9 desse conselho. Somente isso. E está de parabéns, sua equipe, doutora Maria de Lourdes. Quem fez foi a estagiária nova, doutor Excelente. Excelente. Que mal começou, viu? Obrigada. Só um minutinho, doutor Braz. Doutora Lourdes adota esse acréscimo no 18 e 28. Acrescente, excelência, eu não vejo nenhum problema de botar, não. Geralmente eu não fico colocando os acentos, a não ser que se julgássemos só pelo acento, sabe? Eu faço o relatóriozinho e o voto de forma enxuta e já digo se conheço ou não, porque está judicializado eu coloco, mas não me tem nenhum problema, não. Posso acrescentar, doutor. Ok. Doutor Braz pediu a palavra. Seguinte, eu queria saber se continua sendo distribuído os processos. Alguns processos estão virtualizados, é isso? Esses processos extrajudiciais. Evidentemente que os físicos não podem ser distribuídos. Não, esses processos que a gente essa mesma pergunta. MP virtual. Está dando problema, tá? Do extrajudicial. Peraí, vamos lá. A questão seria, com a revogação do dispositivo ontem, sobre a tramitação, se vai continuar havendo distribuição para o Conselho. É isso? Mas os físicos... Não, o físico não vai distribuir. Só distribui físico se for urgente. Se for algo urgente, aí mesmo o físico distribui. É isso? Hã? Ainda não entendi. Se alguém tiver ouvido, está suspensa a distribuição. Recebendo com CD. Então, equivale ao físico. Ou seja, não era tudo virtual. Vinha um CD para poder baixar. Felipe pode esclarecer muito bem isso. Entendi. Você entendeu? Então, Felipe pode esclarecer, porque vinha no CD. Então, o CD tem que buscar na Procuradoria. Então, não, ele pode disponibilizar na não, veja só, o que for possível remeter por via eletrônica, através de sistema, a gente faz. O que não for, fica parado lá no Conselho até o retorno à normalidade. Não tem dificuldade, não. Então tá havendo uma liberação só vai distribuir físico se for de urgência. Excelência, a parte da Procuradoria. Os processos do Conselho hoje, digitalizados, todos são pelo MP virtual. E me parece que só tem acesso, eu acho que 3 colegas. Não tenho, não. Eu tenho. Também não. Tudo bem, tá certo. Eu tenho. Eu entendo. Eu até me coloquei, excelência, pela ordem. Eu me coloquei à disposição para ser uma das que pode atuar pelo MP virtual. Acho que está dando um choque aqui, né? Alô? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Eu até tinha me colocado à disposição, porque eu acho que alguns conselheiros do mandato anterior deixaram de ser, né? Dos que faziam parte do grupo do MP virtual. Estou à disposição, já trabalhei no MP virtual, minhas 2 assessoras também já trabalharam no MP virtual, então a gente teria como de imediato já pegar esses processos do MP virtual. Então eu quero novamente me colocar à disposição e gostaria de receber de toda forma, até que fosse o físico, o CD, a gente ia buscar ou remeter, eu gostaria de receber, já que os prazos não estão mais suspensos, de receber os meus. Porque a gente está com muito medo, eu pelo menos no criminal estou com muito medo do que virá de uma vez, porque as nossas apelações criminais não estão vindo, só estão vindo do PJE, né, que é um volume menor. Então, eu estou meio assustada com o que virá depois. Então, se a gente puder adiantar os do... Estão ouvindo? Sim. Falhando. Alô? Deu uma falhazinha, mas deu para ouvir. Deu uma falha, né? Então, ouvir, assim, meu objetivo era o tanto quanto possível eu receber já a minha distribuição do conselho. Até porque as assessoras estão, né, trabalhando e não estão com um volume tão grande de trabalho. Então, a gente podia adiantar o conselho para depois estar mais ou menos livre quando chegarem os criminais, assim, de uma vez. A questão só é se o Conselho vai concordar em distribuir somente para 1 ou 2 conselheiros e os demais não. Eu quero informar o seguinte, eu não tenho acesso ao MP, mas eu concordo com a proposição de Nádia, inclusive tenho condições de buscar ou o assessor e buscar o CD, que é o caso que Felipe deve falar aqui. Nós não temos acesso e vem no CD, porque ele informou o seguinte, que o arquivo
era muito grande, tomava muito espaço e não conseguia mandar por e-mail. Eu até peço, Cleo, que Felipe possa fazer esses esclarecimentos. Deixa eu ver só se todos Essa concordam de mídia, né? receber o CD lá na Procuradoria. Felipe vai explicar já já. Aqueles que estão nessa mídia já, né? Vou perguntar para a gente objetivar. Doutor Herbert, concorda em buscar o CD ou mandar alguém buscar? Doutor, Eu tenho acesso ao MP virtual. Então, doutor Herbert está resolvido, tem acesso. Concordo. Doutor Braz, concorda em... Concordo. Concordo. Doutor Fernando. Concordo. Doutor José Alves. Concordo. Já falou, né? Doutora Naide já falou. Doutor Anísio. Concordo, excelência. Doutora Lourdes. doutor, se tiver disso, sou eu mesma e eu estou no grupo de risco. Eu não tenho condições de estar, assim, mandando uma pessoa ir buscar, não. Eu teria que eu mesma sair. Eu estou reclusa desde o dia que saí aí, o último dia de trabalho. Bom, então o da senhora ficaria lá com o Felipe guardando até quando terminar o... Sendo, né? a parte de encaminhamento, se fosse como algumas vezes vem por CD, mas são grandes, né? E às vezes vem até vazio. Muitas vezes vem vazio e a gente manda em diligência para... Doutora Lourdes não tem acesso ao MP virtual? Doutora Lourdes tem acesso? Nunca tive, não. Não quebre a quarentena, isso é regra de segurança. Eu acho que não se quebra. Eu não vou, não. Tudo bem. Buscar, eu não vou, não, que eu vou me expor, né? Eu não vou nem numa padaria. Até agora, não saí de casa. Bem, eu acho o seguinte, também podia se juntar o número... Doutor Braz, deixa eu só concluir, por favor. Doutora Miriam, poderá receber ou mandar alguém? Pois é, mas é o número mínimo... Doutor Braz, só um minutinho, por favor. Doutora Miriam, poderá ir buscar ou mandar alguém buscar o CD? Eu vou ver se eu consigo alguém para pegar, doutor. Pronto. Mas, então, tentar. Todos praticamente poderão, doutora Lourdes, quando puder, ou se deixar mesmo. Se eu tiver quem possa ir pegar, né, eu posso. passar esse momento de crise, ficaria então por CD. Eu só queria sugerir. Sim, doutor Braz, desculpa, doutor Braz. Eu queria sugerir que Felipe juntasse, né, acumulasse um determinado número, entende? Entendeu? De mídias, para o assessor ir. Porque a logística aí poderia ser semanal. Uma vez por semana. Exatamente. Uma vez por semana. Excelência. Sendo uma vez por semana. Deixa eu explicar. O que acontece? No Conselho, existem dois sistemas de processos eletrônicos, o MP virtual e o EMP. O EMP não está implantado ainda no Conselho, então a gente não tem nem a operabilidade do sistema no momento. Porém, a gente tem no MP virtual. Então, o que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode distribuir para todos os processos do MP virtual. E aí a gente faria de que forma? Encaminhando os arquivos em PDF numa rede compartilhada para todos e eu comunicando mediante um ofício circular. Como já foi feito em outros momentos, como já estava sobrecarregado o MP virtual, só tinha 3 procuradores com acesso e aí a gente distribuía para todos. Acho que os demais procuradores que não têm acesso já passaram por essa situação. Doutora Lourdes já recebeu, já pautou, já julgou o processo do MP virtual sem ter acesso ao MP virtual, doutora Miriam, doutor Anísio. Então, a gente pode fazer dessa forma. Eu posso distribuir os processos do MP virtual nesse momento, que com certeza deve ter lá na caixa de entrada vários processos. Não precisa nem ninguém ir lá buscar, né? Não precisa ninguém buscar, porque eu vou comunicar onde na rede esses processos vão estar. Como a gente já tinha feito... sei, Felipe. Aquele ofício circular que a gente... Sei. Pronto. Que faz o baixa Exatamente. e ficava lá na pasta. Qualquer dúvida... Pede esclarecimento a Felipe, né? Não vai ter dificuldade de operacionalizar, não é isso, Felipe? Exatamente. Felipe, uma sugestão, não poderia ser incluído na pasta lá da pauta virtual, na pasta de cada procuradoria, uma pasta específica, um nome específico, distribuição do CMP, Exatamente. Coronavírus ou algo assim? É isso que a gente já fez. A gente já fez dessa forma. A gente encaminha um ofício circular para cada procurador, comunica que distribui para todos os processos do MP virtual e diz no ofício onde esses arquivos desses processos estão na pasta. Bem explicado. A gente já fez essa praxe. Por que a gente já fez essa praxe? Porque como a gente estava recebendo muito processo do MP virtual e tinham poucos procuradores com acesso, a gente teve que adotar essa medida para que todos pudessem receber de forma equitativa e aí dar vazão a esse processo. Então, isso aí não é nenhuma novidade para a gente pode fazer
pelo MP Virtual distribuir para todos, comunicando com o ofício circular onde esses processos estão guardados na pasta de cada conselheiro. Perfeito. E Então vamos quantos adiantar. são? Eu vou pedir para a gente poder. Só faltam 3 bloquinhos aqui, porque a gente está começando no outro grupo a videoconferência com o governo do Estado sobre orçamento e etc. Tem doutora Miriam, é relatora do 31 ao 46, e conselheira Lourdes é a revisora. Relatora e revisora tem observação? Nenhum destaque, excelência. Algum Também conselheiro não, tem observação? excelência. Todos revisados, sem nenhum. Perfeito. Então, do 31 ao 46, a unanimidade nos termos de voto da relatora. Do 47 ao 71, conselheira Miriam, revisor, e conselheiro Herbert é o relator. Doutor Herbert, doutora Miriam, tem alguma observação? 47 a 71. Sem Nenhum destaque. destaque. Algum conselheiro tem destaque? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos de voto da relatora. Doutor Arli, 71 a 94. Em mesa, sem destaque. Doutor Herbert é o revisor. Sem destaque, homem. Sem destaque. Algum destaque de algum conselheiro? 71 a 94. Não havendo, então, aprovado à unanimidade nos termos de voto do relator. Excelência, por gentileza. Pois Só não. para comunicar à doutora Naide que eu vou abrir um chamado pelo Atende MP para que a senhora já tenha acesso imediato ao MP Virtual. Quem tem acesso ao MP Virtual já pode acessar os processos diretamente lá na distribuição que a secretaria realizar. Perfeito. Quem não tiver Perfeito. acesso, eu vou comunicar onde o processo vai estar em PDF disponível para os conselheiros. É só isso. Vamos fazer assim, qualquer outra dúvida, a gente tem o grupo lá do WhatsApp, continua tirando alguma dúvida, você, né, botando lá até um tutorial, se for o caso, né, para quem não tenha tido acesso. Então, podemos encerrar? Doutor Eudo, bem rapidinho. Tem uns Doutora colegas Naide. aqui entrando em contato, perguntando como é que vai se dar a posse desses promotores que agora serão de primeira, diante desse cenário aí de isolamento. Como é que vai se dar? Porque normalmente eles vão com marca, né? Aí o chefe de secretaria vai lá Até dar a gente né? já tinha. Quem Não, perguntar não é mais pode, assim, pode não, dizer. mas mudou. A gente já... Não, não tem mais isso, não. como? Isso era há muito antigo. tempo já basta mandar um ofício ou um e-mail para a procuradoria. Hoje você se autoproclama. Agora a gente vai marcar a data, diga só assim, vamos marcar a data, eles serão comunicados, porque eles têm as questões administrativas, né, para organizar, e aí todos têm que entrar no mesmo dia, aí naquele dia marcado, ele manda um e-mail para a PRJ só dizendo que tomou posse, está resolvido. Perfeito. Maravilha. Doutor Eudo, e a questão da Semana Santa começa amanhã mesmo? O feriado? Como é que fica? Em termos de... Feriado? Não, mas em termos de trabalho. Está previsto no calendário. Está previsto no calendário. Existe a lei. É uma questão prática. Vai ter o feriado, como é? Vai funcionar? A gente vai continuar... Plantão amanhã? Sim, o PJE continua a funcionar, como é? Vão mandar processo para a gente? É isso. Que chega, prática, não é porque eu estou em casa, não. Amanhã é regime de plantão? Os feriados, todos já estão, né, naquele cronograma. Amanhã né, tem plantão, sim. Já isso está que eu previsto. estou perguntando. É plantão? Não existe? Como é que vai ser? Continua o plantão, não houve alteração disso. Então é feriado a partir da manhã. É. O PJ Em tese, Você fica em casa. Você pode ficar em Existe uma casa. lei, existe uma lei estabelecendo os feriados. Interrompe, não o expediente. Não. Bom, então boa tarde a todos. Encerrada a sessão. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa tarde. Abraço. Amigos, até a próxima. Aí, saúde para todo mundo. Valeu.